É nóis. Ah, a TV não tá ligada, eu esqueci de ligar a TV. Tudo bem, não tem problema. Ô, deixa eu te dar um abraço. Parabéns. Eu fiquei sabendo hoje, tá? Não vou mentir pra você. Parabéns. Depois a gente vai lá na padaria comprar um bolinho pra você. Tá bom? Oi, Vi, tudo bem? Pra gente não, é pra ela o bolo. Come bolo? Por quê? Você tem problema, né? Já entendi. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Por que que você não come bolo? É, pode. Se você puder ligar aí, eu agradeço. Promessa. Promessa. E logo o bolo, Bianca. Nossa. Você podia prometer que você não come jiló, né? Tipo, se eu passar no vestibular, eu vou ficar um ano sem comer buchada de bode. Uma boa promessa, né? Alô. Pronto. Ô, gente, olha só. A aula de hoje é uma segunda aula dedicada a equilíbrios ácido-base. A gente discutiu praticamente tudo que precisava discutir na primeira aula, mas eu preciso comentar. Ah, voltou a câmera, peraí. Eu preciso comentar com vocês uma questãozinha que ficou faltando. Peraí. Ah, sobre ácidos polipróticos. Peraí. Aí, pronto. Desculpa, gente, eu só tô ajeitando a câmera aqui que a televisão não estava ligando. Então, na semana passada, o que que a gente discutiu? A gente discutiu que o processo de ionização de um ácido ou de uma base, ele na verdade é formado por um sistema reversível. Isso significa que eu consigo definir constante de equilíbrio para eles, para os processos, eu consigo provocar deslocamentos de equilíbrio, e tudo que a gente viu de equilíbrios eu posso aplicar para ionização. O que ficou faltando, para a gente poder depois já entrar nos exercícios, é sobre ionização de ácidos polipróticos. É, Vocês lembram o que que significa um ácido poliprótico? Esse próton tem a ver com H+, né? Tipo, eu chamo de H+, o próton, enfim, é como se fosse um sinônimo. Um ácido poliprótico, gente, é um ácido que em água consegue liberar mais de um hidrogênio. Ou, quando a gente estudou Arrhenius, né, na teoria de Arrhenius, a gente falava em poliácido. Tá. Como funciona quando você coloca um ácido que libera mais de um hidrogênio em água? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o ácido sulfúrico, tá? Não sei se vocês lembram quando a gente discutiu ácidos lá em Arrhenius, que eu falava assim, olha, quando um ácido libera hidrogênios, que ele tem mais de um hidrogênio para liberar, ele pode liberar apenas um hidrogênio, aquilo que a gente chama de ionização parcial, ou ele pode liberar mais de um hidrogênio, todos os hidrogênios, que é o que a gente vai chamar de ionização total. Se a gente trouxer essa ideia para cá, o que que vai acontecer? Eu vou pegar um ácido, por exemplo, que libere dois hidrogênios, o sulfúrico, e vou colocar ele em água. Beleza. Como o processo é reversível, eu vou representar aqui a perda do primeiro hidrogênio, H3O+, aquoso, mais HSO4 menos. Olha aqui, ó. Tá bom? Vocês lembram como é que chama esse ânion aqui, ó? Aproveitar para dar uma lembradinha em ânions. O ânion produzido pela ionização parcial do sulfúrico. Hidrogênio sulfato. Hidrogênio sulfato. Tá bom. Isso aqui é uma ionização e é um sistema reversível. Então, isso aqui tem uma constante de equilíbrio que eu vou chamar de K1. Esse K1 é a constante da primeira ionização de ácido, do ácido sulfúrico, tá? Aí, esse componente aqui, esse ânion, que é o hidrogênio sulfato, ele vai sofrer a sua segunda ionização em água.
Então ele vai pegar uma outra molécula de água, vai transferir o próton para a segunda molécula de água, H3 ou mais. E aí agora o hidrogênio sulfato, que tinha lá um hidrogênio preso, agora virou só sulfato. 2 menos. K2. Tá aqui. Beleza? Bom, o que que a gente precisa olhar, o que que a gente precisa perceber nesse tipo de situação? Primeira coisa, isso aqui é o que acontece quando o ácido sofre a primeira e depois a segunda ionização. Daqui vem a primeira pergunta. Quem é maior? K1 ou K2? Dado que um ácido tem duas constantes de ionização, por que que eu estou dizendo, por que que essa pergunta é importante? A gente, na aula passada, trabalhou muito no, vinculando a ideia de que, para você medir a força de um ácido, você tem que saber o valor do K. Então, tipo, um ácido que é considerado forte, ele é forte porque ele tem uma constante de ionização alta. E para os ácidos fracos é o contrário. Então, a nossa pergunta agora é: num ácido que libera dois hidrogênios, qual das duas ionizações, a primeira ou a segunda ionização, ocorre com mais facilidade, né? Quando eu pergunto quem é maior, K1 ou K2, eu basicamente estou perguntando isso. Qual é o hidrogênio que é mais fácil para o ácido perder? É o primeiro hidrogênio ou é o segundo? E aí, em cima disso, tentar entender por que isso acontece, tá? Bom, primeiro que eu preciso contar que isso que eu vou falar para vocês aqui vale para qualquer ácido poliprótico. Tudo que eu vou contar aqui serve para qualquer situação em que o ácido libere mais de um hidrogênio, tá? Bom, quem é maior, K1 ou K2? K1. K1 é maior, vírgula. Vírgula. O primeiro hidrogênio, o primeiro íon H+, não, vou colocar o primeiro hidrogênio mesmo. O primeiro hidrogênio ionizado, o primeiro hidrogênio ionizado é sempre mais ácido em relação aos demais. Em relação aos demais. Demais. Tá? O que que a gente observa na prática? E depois a gente vai explicar por quê. Conforme o ácido vai perdendo seus hidrogênios em solução aquosa, a gente vai observando que cada hidrogênio seguinte é mais difícil de ser perdido do que o hidrogênio anterior. Traduzindo, se o ácido libera dois hidrogênios, o primeiro hidrogênio é mais fácil de sair do que o segundo. Se um ácido liberar três hidrogênios, o primeiro hidrogênio é mais fácil de liberar do que o segundo, que por sua vez é mais fácil de ser liberado em relação ao terceiro. A gente vai percebendo que quanto mais hidrogênios o ácido precisa liberar, mais difícil isso é de acontecer, tá? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Isso tem a ver com deslocamento de equilíbrio. Porque pensa comigo assim, ó. Imagina você jogando esse ácido na água. Bom, joguei. O ácido libera o seu primeiro hidrogênio e ok. Quando esse hidrogênio sulfato vai liberar o segundo hidrogênio, por que que esse processo fica mais difícil de acontecer? Como o meu ácido já liberou o primeiro hidrogênio, você concorda que na hora de liberar o segundo, a concentração de H+ já está alta? Porque ele já liberou o primeiro. Imagina você, por exemplo, colocando ácido sulfúrico em água com pH 7. Tá neutra, de boa. Quando você põe o ácido ali, as moléculas vão soltando os primeiros hidrogênios. Cada molécula solta o seu primeiro hidrogênio. Cada molécula solta o seu primeiro hidrogênio. Então a concentração de hidrogênio vai aumentando lá dentro. Aquela água que era neutra já não é mais. Ela está cheia de íons H+. E aí o que que acontece? Se a concentração de H+ está elevada, este equilíbrio começa a se deslocar para onde?
para a esquerda. A concentração de H+ aqui já está tão alta que, devido a essa presença dos íons H+, a segunda parte do ácido tem mais dificuldade para ionizar. E isso vai se intensificando à medida que o ácido vai liberando mais hidrogênios, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. O segundo hidrogênio, o segundo hidrogênio tem dificuldade para ionizar, tem dificuldade para ionizar, pois, devido à primeira ionização, devido à primeira ionização, o meio contém alta concentração tração de H+, de H+. Então, ó, a primeira constante de ionização é sempre maior do que as outras. Ou seja, o primeiro hidrogênio é sempre mais ácido em relação aos demais. O segundo hidrogênio tem dificuldade para ionizar, pois, devido à primeira ionização, o meio contém alta concentração de H+. E essa alta concentração de H+ prejudica a ionização dos outros hidrogênios. Tudo bem? Aí você fala, tá, Danilo, mas então como é que eu faria para facilitar essa liberação do segundo hidrogênio? Existe alguma coisa que a gente poderia fazer nesse equilíbrio para estimular esse íon a perder o H+? Tem, tem. Você vai tentar deslocar o equilíbrio para a direita. Como que eu poderia deslocar esse equilíbrio para a direita? Tirando o H+. Então, ó, vê como é que a coisa funciona. Solta o primeiro hidrogênio, de boa. O segundo hidrogênio já fica mais difícil de soltar. Para eu conseguir deslocar o equilíbrio para a direita, uma estratégia, que é a estratégia que a gente faz mesmo, é retirar H+ de lá de dentro. Retirar H+ de lá de dentro significa alcalinizar o meio. Vocês entendem o que significa alcalinizar? Imagina que, por exemplo, você começa a jogar muito OH lá dentro. Conforme você vai jogando OH, o que, que o OH vai retirando daqui? H+. H+. À medida que o OH retira H+, ele acaba forçando os equilíbrios a se deslocarem para a direita. Então, o que, que a gente vai escrever aqui, ó? Para facilitar as ionizações, para facilitar as ionizações, é necessário, necessária o deslocamento dos equilíbrios para a direita, é necessário o deslocamento dos equilíbrios para a direita, dos equilíbrios para a direita, alcalinizando o meio. Direita, alcalinizando, nizando o meio. Tá? Então, quanto mais básico tiver o meio, mais hidrogênios você consegue retirar daquele ácido. Só para vocês entenderem o que isso quer dizer na prática. Se eu quiser, por exemplo, provocar a ionização total do ácido sulfúrico, eu vou precisar alcalinizar o meio por volta aí de um pH de 7 a 8. Eu preciso que o meio esteja com pH de 7 a 8, levemente básico, para conseguir retirar os dois hidrogênios. De tal maneira que eu só vou encontrar esse íon sulfato se o pH estiver entre 7 e 8.
Se o pH estiver entre 2 e 3, por exemplo, você praticamente não encontra esse íon lá dentro, justamente porque o ácido não consegue ionizar. Tem alguns ácidos, gente, que para você tirar os hidrogênios, você vai precisar elevar o pH quase a 9, 10. Então, isso vai variar de ácido para ácido. Tudo bem? E outra coisa que eu preciso comentar com vocês. Toda ionização pode ser representada em etapas, né? Ou pode ser representada pelo que a gente chama de ionização total. A ionização total. Ou tá gelado aqui, não tá? Quer dizer, eu não tô com frio, mas eu imagino que vocês estejam. Tá, né? Deixa eu já vou pegar o controle aqui, tá? Ó. Aqui eu tô colocando, gente, a equação de ionização completa do ácido. Ó. Essa aqui é a equação de ionização completa, tá? Essa equação também tem uma constante de equilíbrio. Olha só, como que eu calculo a constante de equilíbrio. Vocês lembram que a gente fez um exercício na semana passada que o cara dava um monte de equação maluca com várias constantes e a gente tinha que manipular as equações para chegar numa constante? Se a gente fizer isso com essas duas aqui, ó, eu não vou fazer isso porque é um saco. Se eu pegar essas duas aqui, e manipular essas duas para chegar nessa 3 aqui, ó, que seria a equação total, a constante dela é K1 vezes K2, tá? Considerando uma coisa, tá, gente? Que a gente olha K1 vezes K2, mas às vezes não entende muito bem o que isso quer dizer. Esse número aqui, gente, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Mesmo para um ácido considerado forte. Porque esse ácido é considerado forte, né? Essa constante é um número muito pequeno. Por que ele é muito pequeno, gente? Porque não sei se vocês lembram que para a maioria dos ácidos, as constantes de ionização são tipo 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Já são por si só números pequenos. Então imagina, por exemplo, você pegando uma constante aqui, vai, chutando, 10 a menos 2 e multiplicando por 10 a menos 4. Percebe o quão pequeno vai ficar isso? Por- Qual é a mensagem que isso passa para mim? Para um ácido sofrer ionização total, é foda. Traduzindo no português claro. Para um ácido sofrer ionização total, mesmo que ele seja um ácido forte, não é um processo ok, tão tranquilão, tá? Justamente por conta desse problema que a própria ionização do ácido acaba atrapalhando a liberação dos hidrogênios posteriores, vamos colocar dessa forma. Tudo bem? Esquisito, né? Fala, você ia perguntar alguma coisa. Você levantou a mão, fez aquela cara de sempre, de quem está tomando café sem açúcar. Fala. Não sei, não. Fala. Mais básico. Mais básico. Ah, entre 7 e 8, por aí. Aí você consegue arrancar os dois hidrogênios. Sim, sim, exatamente. É isso mesmo. Quer ver um outro exemplo? Eu vou pegar o ácido fosfórico porque eu lembro de cabeça. Quais são os ânions produto da ionização do ácido fosfórico? Rapidinho aqui, ó. Vou fazer um rascunho. Ânions da ionização do ácido fosfórico. Esse aqui é o primeiro, certo? Dihidrogênio fosfato. Depois vem o monohidrogênio fosfato. E por último vem o fosfato, certo? Que aí sim seria o ácido que perdeu os três hidrogênios. Só para você ter noção, para você ter esse íon dentro da solução, o pH tem que ser 11. É tão difícil para o ácido fosfórico perder os três hidrogênios que o meio tem que estar extremamente alcalino, né? Vocês não vão. A gente não estuda isso no ensino médio, infelizmente, porque é um negócio muito louco. Mas tem uma conta que a gente faz para você dizer assim, ó.
Qual é o pH que eu preciso ter para ter esse íon? Eu consigo calcular isso, tá? Para eu ter esse íon aqui, ó, o pH já vai girar em torno de 9. Se você conseguir jogar ácido fosfórico num ambiente onde o pH está 9, você consegue perder 2 hidrogênios para ele, tá? Quanto mais hidrogênios o ácido tem, mais difícil é para você retirar ele dali, tá bom? Beleza? Ah, gente, era isso que eu precisava falar para vocês que faltou na aula passada. Eu acho que agora a gente precisa fazer exercícios. Que tem algumas coisas que vão aparecer também nos exercícios. pKa, constante de equilíbrio. Vamos lá. Ah, o controle do ar, peraí. É, tá bem frio mesmo. Ó, gente, eu vou passar o controle aí pra vocês, aí de trás. Aí, se vocês quiserem mexer no ar, vocês mexam. Passa aí, Bi, pra mim, por favor. Tá? Depois passa pros meninos ali do lado também. Nossa, parece que ficou pior agora. Não tava desligado, mas tava fraquinho. Depois volta aqui na frente, tá? O controle. Ó, os exercícios, gente, estão na página 201, tá? Não, mentira, não é nada de 201. É na página 200 mesmo. É na página 200. Ô, gente, na questão número um, o cara apresentou pra gente uma tabela com três ácidos orgânicos e as suas respectivas constantes de acidez. Então ele fala assim, ó: considere volumes iguais de soluções a 25 graus Celsius de mesma concentração de ácidos apresentados na tabela abaixo. Então imagina assim, por exemplo, vai. O cara preparou três soluções, cada uma com ácido diferente. Só que vamos supor que ele tenha preparado as soluções na mesma concentração, tá bom? Vamos chutar uma concentração qualquer aqui, vai. 0,1 mol por litro de ácido benzoico, 0,1 mol por litro de ácido fórmico, tá? Gente, só por favor, esse 0,1 veio da minha cabeça, tá? Não tá no exercício, é coisa que eu inventei. E 0,1 mol por litro de ácido propanoico, tá? Então, teoricamente, eu tenho três ácidos de mesma concentração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar que eu pegue um aparelho para medir pH, chamado pHmetro, tá? Tem esse aparelho, ele é um eletrodozinho, você mergulha na solução, ele te dá o pH. Eu vou mergulhar o pHmetro nas três soluções. Será que eu vou encontrar o mesmo pH? Não. É isso que a gente vai discutir aqui nesse exercício. Ué, mas Danilo, os ácidos não têm a mesma concentração? Tem. Só que eles têm forças diferentes. Então, veja, ele coloca aqui do lado as constantes de ionização dos ácidos. O ácido benzoico, a constante de ionização dele, KI ou Ka, é 6,3 vezes 10 a menos quanto? Hã? 5. A do ácido fórmico é 1,8 10 a menos 4. Ka é 1,8 10 a menos 4. E a do propanóico é 1,3 vezes 10 a menos 6. 6. 5? Verdade. Ixi, tá na hora de trocar o óculos de novo. 5. Tá aí. Aí ele vai fazer uma série de perguntas. Qual é o ácido mais forte?
Qual solução apresenta maior concentração de H+? Qual das soluções apresenta maior condutividade elétrica? Represente a ionização do ácido fórmico e calcule a constante de... Escreva a expressão da constante do ácido fórmico. Tá. O que a constante me dá sobre ácidos de maneira geral? Se você lembrar da aula, você vai lembrar o seguinte. A constante de um ácido qualquer, Ka, ela é a concentração de H3O+, vezes concentração de X- dividido pela concentração de Hx. De Hx. Beleza? O que a gente já tinha discutido desde a primeira aula de equilíbrio, gente? Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Para que serve uma constante de equilíbrio na prática? O que o valor... Porque, assim, constantes de equilíbrio, normalmente, elas são comparadas uma com a outra. Então, eu comparo a constante de um equilíbrio com a constante do outro equilíbrio. O que essa comparação me dá? O quanto tem de produto naquele equilíbrio. Então, se um ácido tem uma constante maior que o outro, então, ó, vamos colocar em ordem crescente, pode ser? Vamos colocar em ordem crescente de constante? Dos três aqui, a menor constante é a do propanóico, certo? Então, ó, constante de acidez do propanóico é menor que a constante de acidez do benzoico, que é menor que a constante de acidez do fórmico. Isso significa que, se você preparar soluções de mesma concentração dos três ácidos, qual deles vai ter mais íons livres? O fórmico. A constante maior vai ter mais produto. Observa que nos produtos aqui, pessoal, eu tenho todos os íons, tá vendo? Então, se esse número aqui, ó, é grande, quer dizer que eu tenho muito íon. Se eu tenho muito íon, o meu ácido é mais forte. Então, ó, a força dos ácidos aumenta da esquerda para a direita. Aumenta a força. Tá bem? Então, ó, o item A. Qual dos ácidos é o mais forte? O fórmico, porque tem maior constante de ionização. Qual deles vai apresentar maior concentração de H+? Justamente o mais forte. Justamente o mais forte. O fórmico. O fórmico. Tá? Ele também pede para justificar. A justificativa é a mesma, né? Pois é mais forte. Um jeito mais assim bonitinho de escrever, né? Tipo mais nerdzinho, seria assim: onde vai ter maior concentração de H+? Na solução de ácido fórmico, pois neste equilíbrio eu tenho maior concentração de produtos. Ou poderia dizer assim, pois esse é o equilíbrio que está mais deslocado para a direita. Ou esse é o equilíbrio onde a reação de ionização está mais favorecida. Tá? Tudo isso sempre importante vinculando com a constante. Se a constante é maior, ele libera mais íons. Tá? C. Qual das soluções apresenta menor condutividade elétrica? Gente, para uma solução ter condutividade elétrica alta, ela precisa ter bastante íon. Quanto menos íon, menos condutividade elétrica. A solução que tem menos íons é a do ácido propanóico, é a mais fraca, tá? Solução, solução do ácido propanóico, propanóico, pois é o mais fraco. Percebam que as perguntas elas continuam sempre sendo as mesmas. Ai, quem que é o mais forte? Quem que é o mais fraco? Só que agora a análise é por conta da constante de equilíbrio, tá? Represente a equação de ionização do ácido fórmico e escreva a expressão da constante de ionização. Então, no item D,
Equação de ionização do fórmico. Ó, equação de ionização do fórmico. Se você não quiser escrever a água, gente, quiser colocar só o H+, também tá certo, tá? Não tem problema. Não tá errado, não. Ó, assim. Tadã. O menos, tá? Se você, que eu falei, se você optar por escrever sem a água aqui, ó, e só o H+, deixa eu colocar aqui, ó, um outro jeito que você pode escrever. Peraí. Ó, isso aqui seria uma outra possibilidade, ó. Na próxima aula, quando a gente for começar a discutir pH, né? Eu vou começar a escrever a equação mais simplificada, tá? Ó, isso aqui também tá certo. Eu até recomendo que você escreva assim, ó, tá? Fica mais facinho de escrever. E no item E, ele pede para eu escrever a fórmula da constante. Ele pede para a gente escrever a fórmula, a expressão da constante de equilíbrio, tá? Então vamos lá. K, K igual a. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever a fórmula da constante, pessoal, a partir da equação mais simplificadinha, tá? Aqui, ó. Então vai ficar concentração de H+, vezes concentração desse monstrinho aqui, ó. HCO menos. Alô? Aqui, ó. Como que chama esse íon? Se você quiser usar do fórmico, vem o formiato, né? Ou metanoico, metanoato. Tanto faz. E aqui o ácido fórmico não ionizado. HCOOH. Pronto. Tá ali. Beleza? Agora tem uma pergunta meio difícil aqui. Vamos ver se vocês conseguem pegar a ideia. Proponha para mim uma explicação do porquê que a constante do fórmico é maior. Tá, ele é mais forte. A constante é maior, mas por quê? O que que teria nele que seria mais fácil ionizar do que os outros? Dica: tem relação com estrutura orgânica. Menor cadeia carbônica? Menor cadeia carbônica. Menor cadeia carbônica. É, acho que faz sentido. Mas o que que a cadeia carbônica tem a ver com isso? Isso tem a ver com solubilidade, gente. O ácido, porque vamos pensar o seguinte: para um ácido ionizar na água, ele precisa ser solúvel. Por exemplo, por que que ácido graxo é aqueles ácidos de cadeia longa, né? Por que que ácido graxo é fraquíssimo? Que ele nem consegue dissolver na água, quanto mais ionizar. O que que a gente observa aqui? O ácido propanóico e o ácido fórmico já tem uma, desculpa, o ácido propanóico e o benzoico já tem uma cadeia carbônica um pouquinho maior. O benzoico maior ainda, né? O propanóico já tem 3 carbonos. Então, provavelmente, muito provavelmente, a força do metanóico tem a ver com o fato de que, como ele tem uma cadeia menor, ele é mais solúvel em água do que os outros dois. Sendo mais solúvel em água, ele consegue ionizar com mais facilidade. Esse problema da solubilidade, pessoal, ele não acontece em ácido inorgânico. Nítrico, sulfúrico, clórico, tudo solúvel na água. O problema acontece nos orgânicos, porque a cadeia varia muito de tamanho, tá bem? Beleza? Por exemplo, nessa cadeia não tem nada que aumente a solubilidade. Quer ver uma coisa foda? Olha que foda isso aqui. Tipo, esse tipo de pergunta é difícil aparecer, mas esse aqui é um ácido benzoico. Se eu botar uma hidroxila aqui, ó, do nada, resolvi botar uma hidroxila aqui. Adivinha o que acontece com a constante? Aumenta. Do nada. Ah, não é bem do nada. É porque quando você bota um grupo OH aqui, o que que se aumenta da molécula? Hidrofilicidade, cacete. Ele estabelece mais ponte de hidrogênio com a água, fica mais solúvel, e aí a constante aumenta.
tá? Mas, Beleza? professor, Oi. quando você coloca um H aí, não vira um fenol e ele não libera o H+? Vira um fenol, ele pode liberar o segundo OH. É que a liberação do fenol, a liberação do hidrogênio do fenol, ela é bem menos fácil do que de um ácido. Então a gente vai considerar que ela praticamente não aconteceria nesse caso aqui. Justamente por quê? Porque aí cai naquela história da ionização em duas etapas. Então, tipo, a constante de ionização aqui já é 10 a menos 5. Se eu botar um fenol aqui, a constante de ionização vai para 10 a menos 7, 10 a menos 8. Tá? Ela praticamente não acontece. Tá bom? Tudo bem, gente? Fechou? Vamos fazer o próximo? Tem uns que de continha aí. Peraí. Vamos lá. Dois. Oi. A constante. Por causa da cadeia carbônica. Então, aí é uma outra questão, um pouco mais delicada, é por causa da estabilidade do ânion. Porque, assim, se a gente fosse seguir essa lógica, nua e crua, tamanho de cadeia, o ácido benzoico deveria ser mais fraco, já que a cadeia é maior. O problema é que quando esse ácido ioniza, ele forma um íon que é mais estável do que esse aqui. Então, lembra que é aquela história que a força do ácido tem a ver com a estabilidade do ânion? Nesse caso, o ânion fenolato fica mais estável do que esse ânion aqui, que seria o propanoato, tá? Se tivesse mais um OH aqui, maior, né? Tem que ser maior que esse, porque ele fica mais ácido ainda. É isso mesmo, tá? Gente, a questão número 2 é basicamente a mesma ideia, só que com bases. Ele coloca uma série de compostos nitrogenados, ureia, anilina, amônia, metilamina e dimetilamina. Vamos escrever as estruturas, porque essas moléculas elas não são moléculas desconhecidas, tá? Seria legal de vocês saberem as estruturas delas. Tem algumas aí que é fácil, né? Ó, ureia. Ureia. Vamos lá. Ureia. Vou desenhar a estrutura da ureia. C dupla O, NH2, H2N. Ó, isso aqui é ureia. Tá? Lembra que eu estou insistindo já faz um certo tempo sobre essa questão de que composto nitrogenado é base, né? Ó, aqui eu tenho dois nitrogênios com um par de elétrons sobrando, tá? Ele deu a constante de basicidade da ureia. Depois tem anilina, gente. Anilina. Anilina é bem famosa. A anilina é usada como corante. Por que que ela chama anilina? Anil significa azul, né? Então, tá aqui, ó. Anilina. Fenilamina seria o nome dela, ó. Fenilamina. Você pode chamar de fenilamina, que é o fenil, né, o anel. Pode chamar de benzamina, que na verdade seria o nome da IUPAC mesmo, oficial, né? Benzamina, ou fenilamina, ou anilina, tá? Depois vem amônia, que é puta famosa, né? Amônia. Amônia, NH3, tá? E aí tem duas aminas, uma primária e uma secundária. Metilamina, metilamina e a dimetil, lamina. Ponto. Então vamos lá. Constantes de basicidade. Nossa, a da ureia é bem fraquinha. 1,3 vezes 10 a menos 14, é isso? Ou eu tô cego? Aqui. O da anilina, 4,3 10 a menos 10. Cara, olha a diferença de basicidade, ó. A anilina é uma base fraca. Ela não é uma base muito forte, ó. Mas, cara, ela é muito mais forte que a ureia, tá? Depois vem a amônia.
que vai para 10 a menos 5, 1,8, 10 a menos 5, 10 a menos 5. E aí vem as aminas primária e secundária. 3,6, 10 a menos 4. 3,6, 10 a menos 4, que é a metilamina, uma amina primária, né? E a dimetilamina, ela está na ordem de 10 a menos 4 também, né? Só que um pouquinho maior. 5,4, 10 a menos 4. Tá bom? Amônia é uma base mais fraca que a ureia? Não. A amônia é uma base mais fraca que a anilina e mais forte? Não. A metilamina é a base mais forte? Não. A ureia é mais forte, a dimetilamina é mais forte, E de esperança. E. Só que eu quero comentar uma coisa com vocês aqui. Todo mundo entende por que que é a E, né? Por causa do valor da constante. Ponto. Acabou. Você olha a constante, você vê que é mais forte. Tá bom. Vamos aproveitar o momento para criar aqui uma ordem. Anota isso no teu caderno, porque isso é importante. Ordem de basicidade de aminas. De aminas. Tá? Na verdade, a gente pode criar até uma regra um pouquinho mais geral, mas vamos ficar só nas aminas mesmo, porque fica mais fácil. Tá? Dá uma olhada nas duas aminas que a gente tem aqui, ó, e também na anilina, né, que é uma amina também. Vocês sabem, vocês conseguem perceber qual a diferença de uma amina para amônia? Em termos de estrutura. Qual a diferença entre uma amina e a amônia? A amônia é um nitrogênio rodeado por 3 Hs. As aminas são amônia, só que tirando hidrogênios e colocando o que no lugar? Cadeias carbônicas. Então, por exemplo, quando eu tiro um hidrogênio e ponho uma cadeia carbônica, eu tenho a amina primária. Aqui também, ó, uma amina. Essa daqui é uma aromática, né? Uma aromática, ela é especial, tá? Beleza? Tranquilo? E basicamente é isso. Então a gente pode criar aqui uma lista de basicidade de aminas. O que que a gente observa olhando para as aminas? Aqui eu tenho uma amina aromática que é bem pouco básica. Bem pouco básica. Quando eu comparo a basicidade de uma amina primária com uma secundária, eu percebo que a secundária é um pouquinho mais básica do que a primária. Perceberam isso aqui, ó? Tan, tan, tan. Então nós vamos criar a seguinte ordem, ó. Aqui vem a amônia, que é menos básica que uma amina primária. Tan, tan. Que é menos básica que uma amina secundária. Uma amina secundária. Ah, mas Danilo, isso que você está falando serve só para metilamina? Não, 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 não. Qualquer amina primária, secundária, se você pegar qualquer amina primária, qualquer amina secundária, você vai perceber que as aminas secundárias elas são mais básicas mesmo, tá? Depois da secundária, vem as aromáticas e as terciárias. As aromáticas, não, ao contrário, né? Peraí, eu fiz uma coisa cagada aqui. Eu só vou escrever mais pro lado. Aqui, ó. Amina primária, área, secundária. Pronto, secundária. Aqui atrás, ó, vem as terciárias e aromáticas. E aromáticas. Elas são as bases mais fracas.
até mais fracas que a amônia, tá? Isso é uma ordem de basicidade. Esse tipo de conceito é muito útil para aquelas provas mais conteudistas, tá? Aminas terciárias e aromáticas são as mais fracas que tem, mais fracas até do que a própria amônia, tá? Depois vem a primária e a secundária são as mais fortes, tá? Isso a gente olha aqui no, na constante. Tá aí. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Eu quero. Tá bom. Por quê? Vocês acharam que ia passar batido, né? Ah, foda-se, vamos decorar essa merda e foda-se. Por quê? A resposta é bem inusitada, tá? Gente, o que que faz uma amina ser básica? Ou amina, ou amônia? O que que faz esses compostos nitrogenados serem bases? Pela teoria de Bronsted, eles são bases porque eles recebem H+. Então, por exemplo, ó, pode receber H+ aqui, pode receber H+ aqui, aqui também tem par de elétron. O que vai determinar se uma base é forte, nesse caso, é o quão disponível está o par de elétron. Como assim o quão disponível? É como se na reação ácido-base, gente, o nitrogênio oferecesse o par de elétron para o H+. Do mesmo jeito que a gente avalia a força de um ácido associada à facilidade de perder o H+, a força de uma base tem a ver com o quão disponível está o par de elétron para o H+ grudar. E você fala assim, como assim o quão disponível? Por exemplo, na amônia, eu tenho um par de elétron rodeado por 3 hidrogênios. Então, ele tem lá uma certa disponibilidade para o H+ grudar aqui. Quando a gente troca hidrogênios por carbonos, você aumenta a disponibilidade do par de elétron. E aí, a razão é a mais bizarra do mundo. Sabe aquele tipo de átomo que puxa elétron porque é muito eletronegativo? Isso tem um nome na orgânica, não sei se vocês já ouviram dizer. Quando um átomo puxa elétron, tipo flúor, oxigênio, que são átomos que puxam elétrons, a gente chama esse efeito de puxar elétron de efeito indutivo. Indutivo. Ele puxa o elétron. Existem átomos que têm um efeito indutivo ao contrário. Ao invés do átomo puxar elétron, ele exerce um efeito de empurrar o elétron. É um efeito elétron repelente. Pum. E adivinha quem é o átomo que mais faz isso? Carbonos. Quando nós colocamos, por exemplo, aqui está o nitrogênio com os Hs, né? O hidrogênio ele não tem efeito de puxar elétron coisa nenhuma. Quando eu troco um hidrogênio, por exemplo, por um grupo metil, por um grupo etil, esses grupos, eles ao invés de puxar os elétrons para perto dele, eles empurram. Então é como se esses elétrons aqui, ó, eles estivessem mais suscetíveis ao H+ do que aqui, ó. E quando eu coloco duas cadeias carbônicas, esse efeito aumenta mais. É como se a presença dos metis deixasse o elétron mais suscetível ao ataque do H+ aqui. Então, quando eu tenho duas cadeias carbônicas, ou uma cadeia carbônica, acaba que o nitrogênio consegue oferecer melhor o par de elétron para o H+ grudar. Tudo bem? Nas aminas aromáticas, isso não acontece. Na amina aromática não acontece por quê? Porque esse elétron ele é sugado para o anel por ressonância. O anel, ao invés de aumentar a disponibilidade do elétron, ele diminui, porque ele puxa os elétrons para dentro por ressonância, tá? Então, isso aqui tem a ver com a disponibilidade do par de elétron. Então, eu vou escrever assim, ó, aumento da força básica, né? Chamar de força básica e disponibilidade do par eletrônico.
Disponibilidade do par eletrônico. Doideira. Tá aqui, tá bom? Hum. Beleza? Acho que era isso que eu vou falar. Próxima. Questão número 3. Conta. O grau de ionização do ácido benzoico numa solução 0,1 mol por litro é igual a 2,5%. Determine a constante de ionização do ácido. Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente tenha preparado uma solução de ácido benzoico. Ácido benzoico. Aqui. Vou colocar ele na água. Ele deu pra gente o rendimento do equilíbrio, não deu? Lembra quando a gente fez aquelas questões de constante que aparecia lá numas reações, lá um grau de equilíbrio? Ele deu aqui o grau de equilíbrio. Esse cara em água, ele ioniza 2,5%. 2,5%. E aí vai dar benzoato, benzoato, mais H+. Olha lá, estou escrevendo do jeito mais simplesinho. Oi. Ah, eu tava esperando alguém fazer essa porra dessa pergunta. Oh, meu Deus, obrigado. Caralho. Vocês precisam acordar, velho. Acorda aí. Obrigado pela pergunta. Se a presença do metil aumenta a disponibilidade de elétron, por que que a terciária é mais fraca? Não tem alguma coisa estranha aqui? É que tem uma outra razão aqui. O que que acontece? Quando o nitrogênio está muito rodeado de carbonos, então aqui, ó, aqui é uma secundária, tem dois grupos metil. Imagine, por exemplo, que eu tire um H e bote um outro grupo metil aqui. Virou uma terciária, né? O que que acontece? Esses grupos metil, eles acabam ocupando um espaço tão grande que eles dificultam o H+ de grudar no elétron. Existe aqui um impedimento espacial. É mais ou menos assim, ó, gente. Eu vou tentar fazer um desenho para ilustrar. Imagina que essa bolotinha aqui, ó, seja o nitrogênio. E essa bolotinha tem um par de elétron para ser atacado, ok? Quando eu coloco três grupos alquil, né, três R's, você tem aqui um metil, um outro metil e um outro metil. Esse par de elétron ele fica praticamente escondido dentro do composto. Então o H+, ele até queria chegar aqui, mas ele não consegue. Esse efeito do hidrogênio não conseguir chegar no H+, é chamado de impedimento estérico. Impedimento estérico. O que significa estéreo? Espacial, 3D. Então, o impedimento estérico é os grupos eles são tão volumosos que eles acabam dificultando o ataque do hidrogênio, tá? Então, no caso das aminas aromáticas, o que torna elas fracas é a indisponibilidade do par, indisponibilidade devido ressonância, devido ressonância, tá? Cada uma delas tem a sua razão diferente, mas o fato é que elas são mais fracas mesmo, tá? Ah, beleza. Continuando. Mais alguma pergunta ou não? Fechou? Tá. Ah, cara, como é que eu vou calcular a constante do ácido? Adivinha? Tabelinha. Tabelinha. Eu quero Ka, né? Gente, é o mesmo exercício que a gente fez lá na segunda aula. Como que calcula a constante de equilíbrio? Então vamos montar a tabelinha aqui, ó.
No início, qual era a concentração do ácido? Acho que era 0,1, né? Então é 10 a menos 1. 10 a menos 1, 0 e 0. Quanto reage? X. 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 E aí, como meu ácido libera só um hidrogênio, pessoal, a proporção entre o ânion e o H+, é 1 para 1, né? Então, se X ioniza, X vira benzoato e X vira H+. É isso aí. Quando a reação atinge o equilíbrio, sobra 10 a menos 10 menos X, X e X. X e X. Agora, só tem um detalhe, viu? Eu sei como achar esse X. Eu sei. Sabe por quê? Porque esse X ele corresponde a 2,5% do que ele colocou. Então, o que que eu vou fazer? Para calcular o X, eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui no cantinho, bem rápida. 10 a menos 1 corresponde a 100% do ácido. Ó, eu sugiro que aqui a gente coloque até a porcentagem em potência de 10, tá? Que a gente está trabalhando com números muito pequenos. Ó, isso é a concentração total do ácido, 100%. O X, ele vai corresponder a 2,5%. A 2,5%. Tá bem? Então vai ficar assim, ó. X é igual a 2,5, 10 elevado a menos 1, dividido por 10 ao quadrado. Vê. Aqui. Tá? Eu estou desenvolvendo essa parte do cálculo aqui. Agora, 2,5, 10 a menos 1, dividido por 10 ao quadrado, dá 2,5, 10 a menos 3. 2,5, 10 a menos 3 mol por litro. Beleza? Bom, agora que a gente conseguiu descobrir quanto do ácido ionizou, a gente monta a fórmula da constante para fazer a conta. Então, ó, a fórmula da constante seria H vezes esse ânion aqui, ó. Tá vendo esse ânion aqui? Eu vou escrever ele assim, ó, gente. Presta atenção porque os exercícios escrevem assim também, ó. Bz menos. Bz menos. Que daí seria o íon benzoato. Tá? Normalmente eles escrevem assim para não ter que escrever uma estrutura desse tamanho aqui dentro da conta. A estrutura não importa muito o que que é, tá? E aí aqui eu vou escrever assim, ó, HBz de benzoico, tá? Se vocês virem esse tipo de notação em prova, BZ, por exemplo, assim, ó, que aparece muito, HAC, adivinha o que é isso? Esse é o ácido acético. H4, ácido fórmico. Tá? É muito comum dentro desse contexto, porque você concorda que não importa muito a estrutura, o que importa é o ânion em si, tá? Então vai aparecer assim. Agora vai acontecer uma coisa muito curiosa, presta bem atenção, ó. Eu vou começar a substituir os negócios aqui. Então fica Ka igual. Quanto que tem de H+ lá dentro? 2,5 vezes 10 a menos 3. Então taca lá. 2,5, 10 a menos 3. Tá bom? Multiplicado por Bz menos. Bz menos é a mesma concentração, porque liberou 1 para 1, né? Ó. Então, 2,5, 10 a menos 3. Tudo isso dividido por. Aqui eu tenho que colocar a concentração do ácido benzoico.
Só que, gente, olha o que acontece. Olha a concentração do ácido benzoico lá dentro. É 10 a menos 1 menos o X. Então vai ficar assim, ó. 10 a menos 1 menos o X. O X é 2,5, 10 elevado a menos 3. Beleza? Dá uma olhada no problema que a gente tem nessa conta. Não é um problema indissolúvel, mas é um problema. Aqui em cima eu multiplico, tá tudo bem, beleza. Aqui é que tá a merda. Por quê? O que que tem de problema aqui, ó? Cara, 10 a menos 1 é tipo 0,1, né? Tá, mas 0,1 menos 0,0025. Ó, a conta é essa, ó. 0,1 menos 0,0025. Perceberam que, embora o 10 a menos 1 seja um número pequeno, o 2,5 10 a menos 3 é bem menor do que ele. Ele é um número praticamente desprezível comparado a isto, certo? Então aqui você tem duas saídas. Saída número 1, você faz essa conta na raça e continua desenvolvendo. Ou então você arredonda o que está aqui embaixo. Você arredonda. Arredonda como? Ué, 10 a menos 1 menos isso, como esse número é muito pequeno, eu vou escrever essa conta assim, ó. De novo ela, ó. K igual a 2,5, 10 a menos 3, vezes 2,5, 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 10 a menos 1. Ah, mas Danilo, esse arredondamento não vai dar problema no resultado? Não, não. Esse arredondamento ele só vai fazer diferença lá para a quarta casa depois da vírgula, gente. Então, a dica. E quando é que eu vou fazer esse arredondamento? Quando eu perceber que o número daqui é muito, muito pequeno comparado com esse aqui. Tudo bem? Agora vai uma dica. É uma dica. O que que a gente observa quando você faz vários exercícios desse aqui? Você vai observar, na verdade, que esse arredondamento vai acontecer toda vez que o grau de ionização for abaixo de 5%. Ou seja, para ácidos fracos. Então, tipo assim, quando você estiver resolvendo um problema desse tipo e você perceber que o ácido é fraco, você já desconsidera o X daqui, ó, como uma forma de arredondamento. Então, isso aqui é uma aproximação, tá? É uma aproximação. E essa aproximação, gente, ela vai te ajudar a resolver a conta, tá? Se a gente fosse trabalhar numa indústria analítica, alguma coisa, eu não poderia fazer essa aproximação, obviamente. Mas como a gente está trabalhando no universo do vestibular, é super tranquilo de fazer isso, tá? Beleza? Vou colocar aqui, ó, abaixo de 5%. Abaixo de 5%, tá? Bom, aí a constante fica K igual a 2,5 vezes 2,5, acho que dá 6,25. 6,25 vezes. Aí ficou assim, ó. 10 a menos 6. Só que o 10 a menos 1 sobe, né? Então vai ficar 10 a menos 5. 10 a menos 5. Tá ali. Tá bom? Ô, Danilo, Oi, peraí. Oi. Pode falar. eu não podia ter usado aquela outra fórmula, que é Ka igual a constante de ionização ao quadrado vezes a concentração? Pode. Ah, tá. Pode, Obrigada. pode sim, tá? Que é a lei da diluição. Porque quando o ácido é fraco, o 1 menos alfa você arredonda para 1. Tá? Você deve ter chegado no mesmo resultado que eu. Se você fez essa fórmula, você chegou no mesmo resultado que eu. É, cheguei. Bem mais rápido, diga-se de passagem. Tá bom? Só um spoiler da semana que vem. Se eu pegar esse número aqui, ó, que é o X, né? Que é a concentração de H+, e a gente tirar menos o log, você chega no pH dessa solução, tá?
Questão 4. Ah, que? Não, mas o controle não tá comigo. Onde está o controle? Peraí. Deixa eu pegar ali. É, tá gelado mesmo. Aqui tá bem, né? Aqui tá bom, né? Tá bom demais. Aqui tá bom demais. Peraí. Vou aumentar aqui. Quê? Tá até formigando já, né? Pronto. Acho que agora vai melhorar. Ó, tá, fica com vocês aqui, tá? Se não melhorar, vocês daí já mexem aí. Questão número 4, gente. A constante da primeira ionização do ácido sulfídrico é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7 a uma certa temperatura. Considerando somente essa etapa, determine a concentração de íons H+, de uma solução 10 elevado a menos 3 mol por litro desse ácido. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que, vê, aqui ele pede a concentração do íon e ele me dá a constante. Nesse caso, ele me deu o grau de ionização e pediu a constante. Mas o processo é o mesmo. Então vamos lá. Ó, ele fala assim: considere só a primeira ionização. Então a gente vai pensar só nisso aqui, ó. Ó. Opa, HS. Tá aqui, ó. Constante da primeira ionização. Que vale 10 elevado a menos 7, hein? Que vale 10 a menos 7. Então vamos lá. Início. Qual era a concentração inicial do ácido? 10 a menos 3 mol por litro. 0, 0. 0, 0. Quanto ionizou? Não sei. Não sei. Mas é 1 para 1 para 1. Vocês vão perceber, conforme a gente também vai fazendo esses exercícios, você vai percebendo que o exercício é sempre a mesma coisa no seguinte sentido. Sempre é um ácido fraco que libera um hidrogênio. Ó, 10 a menos 3, 0, 0, x, x, x. No equilíbrio, deixa eu pegar aqui outra caneta. 10 a menos 3 menos x, x e x. Aqui. Esse ácido é fraco? Bem fraco. Nesse caso, como que eu sei que ele é fraco? Porque a constante de acidez dele, gente, Ka, é 10 elevado a menos 7. Cara, tá? Qual a importância de eu saber que este querido ácido é fraco? Tá vendo esse X aqui, ó? Vinagre para ele. Tchau. Aqui, ó. Então você vai ficar com Ka igual a concentração de H+, vezes concentração de HS menos, dando sobre H2S. Olha o vento que tá aqui, velho. Caralho. Tô adorando. Minha nuca tá toda suada aqui. Ó, aí fica 10 elevado a menos 7, bam, igual. Aqui, ó. X vezes x, x vezes x, x quadrado, sobre... Então, aí, ó, eu já vou fazer meio diretão. Eu deveria colocar o quê aqui? 10 a menos 3 menos x. Só que como esse x é muito pequenininho, 10 a menos 3 menos ele vai dar praticamente 10 a menos 3. 10 a menos 3. Tá aí.
Bom, passo 10 a menos 3 multiplicando. X elevado ao quadrado dá 10 elevado a menos 10. Portanto, o x deu 10 a menos 5 mol por litro, que é a raiz quadrada de 10 a menos 10, né? Ó. X ao quadrado, 10 a menos 10. X é a raiz quadrada. Tudo bem? Agora eu queria colocar uma perguntinha extra aqui. Acho que ele não perguntou, né? Deixa eu ver. Ele só perguntou a concentração de H+, né? Tá. Qual é o grau de ionização desse ácido? Rápido. 1%. Vê se vocês conseguem perceber. 1% é o grau de ionização. Como que a gente faz essa conta? Quer ver? Quantos mol por litro tinha de ácido lá dentro? 10 a menos 3. Isso é 100%, não é? Quanto ionizou? X. Não foi o X que ionizou? Quanto é o X? 10 a menos 5. X. Olha lá. Quantas vezes o número 10 a menos 5, pessoal, é menor que 10 a menos 3? 100 vezes. Multiplica em cruz aqui, vai dar 1%, ó. 10, vai ficar 10 a menos 3x igual a 10 a menos 5 vezes 100, que é 10 a menos 5 vezes 10 ao quadrado. Dá 10 elevado a menos 3. Isso é 1%, ó lá. Cara, muito fraco. Muito, 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 muito fraco. 1% do ácido ioniza. Tá? Beleza? Agora imagina a segunda ionização, né? Agora olha que interessante, né? Só para você entender a coisa. De cabeça aqui, que vocês manjam de log, eu tô ligado. Quanto dá menos o log de 10 a menos 5? 5. 5. Então significa o seguinte: quando eu jogar esse ácido na água, o pH dá 5, não é? Dá 5. Se eu quiser tirar o segundo hidrogênio, o pH tem que estar maior ou menor que 5? Eu quero tirar esse aqui agora, ó. Maior. Esse pH é o pH da primeira ionização. Então, tipo assim, quando o ácido libera o primeiro hidrogênio, o pH dá 5 ali. Então significa que se eu quiser fazer o íon sulfeto aparecer na água, sabe o que é o íon sulfeto, né? Sulfeto é o S2-. Se eu quiser fazer o íon S2- aparecer na água, o pH tem que estar acima de 5, tá? Para eu conseguir ter uma capacidade de arrancar o segundo hidrogênio aqui. Então esse pH ele serve mais ou menos como uma referência do pH para que isso esteja acontecendo. Se você quer tirar o segundo hidrogênio, tem que ser um pH maior que esse, tá? Dá para calcular esse segundo pH? Dá, mas a gente não vai fazer isso, tá? Beleza. Questão 5. Puta. Bota um asterisco nessa questão, ela é muito boa. Ela é muito boa, assim, no sentido, não é que ela vai cair no vestibular, mas ela vai trazer um monte de coisas que a gente não sabia direito. Tá frio ainda? Oh, meu Deus do céu. É lá de trás que tá o negócio. Vocês vão morrer aqui. Questão 5. Eu coloquei questão 3 ali, mas era 4, né, gente? Perdão. Ó. Ele fala assim na questão 5, ó. O íon cianeto, Cn-, comporta-se como uma base de Bronsted quando em contato com a água. Equacione a reação que representa a reação entre o cianeto e a água e classifique as espécies envolvidas como ácidas e bases de acordo com a teoria de Bronsted. Então ele quer que basicamente a gente faça o seguinte: o que acontece na água quando eu coloco quando eu coloco cianeto?
Então, tipo assim, vamos supor que você vá dissociar um sal na água, sei lá, cianeto de sódio. Quer ver, ó? Vamos pegar esse ácido aqui, ó, esse sal, desculpa. Cianeto de sódio. Pronto. Bom, joguei o sal na água, ele vai dissociar, liberando sódio e cianeto. Vocês lembram que na aula da semana passada a gente viu com aquela história do par conjugado? Que todo ácido tem a sua base conjugada e toda base tem o seu ácido conjugado? Tá. Vê se vocês conseguem imaginar quem é o par conjugado disso. Quem é o par conjugado do íon cianeto? É o ácido cianídrico. Vocês lembram que o que era o par conjugado? É um par de espécies cuja única diferença é o íon H+, não é? Então, tipo assim, isso aqui não tem H+. Se eu botar um H+ aqui, isso vira HCN. Então, ó, isso aqui é um par conjugado. Tá bom. Do par conjugado que vocês estão vendo aqui, quem é o ácido? É o ácido cianídrico. Então até aqui, está justificando que ele fala que o cianeto é uma base, né? Ela é uma base conjugada do HCN. O que vocês sabem ou lembram sobre a força desse ácido? Hã? Ele é um ácido fraco. Se você tivesse que escrever numa prova ou justificar por que ele é fraco, eu diria, é a constante de ionização dele que é baixa. Ele ioniza pouco porque a constante é baixa. Então, pera um pouquinho. Lembra que a gente discutiu que do par conjugado sempre tem um que é forte e o outro que é fraco? Então, no par conjugado HCN e CN-, se o HCN é o fraco da história, quem é o forte? É o CN-. Tudo bem até aqui? Se ele é uma base forte, o que quer dizer com isso? O que a gente quer dizer com isso? Que ele é um sequestrador de H+. Toda base forte é um sequestrador de H+. Captura o H+. Então, peraí, se ele captura H+, significa que eu posso reagir ele com água e o que vai acontecer? Ele vai sequestrar o H+ da água e vai produzir o HCN. Ah, professor, o HCN é um ácido, mas ele não está ionizado. Ele não está ionizado. E vai liberar o quê? OH-. Olha que coisa aparentemente contraditória. Se você jogar cianeto de sódio na água e medir o pH, que valor você espera obter? Olha para a reação e diz. Que valor você espera obter para um pH numa solução que está acontecendo isso? Acima de 7. Por causa disso aqui, ó. E uma das coisas que os alunos têm muita dificuldade, talvez vocês tenham, é a seguinte: mas Danilo, como pode o meio ser básico se ele formou um ácido? É que esse ácido não está ionizado. O que nós precisamos entender é que o que torna um meio ácido não é o ácido, é o H+ que ele libera. Então não adianta nada você produzir um monte de moléculas de ácido lá dentro, porque lá dentro vai ter um monte de molécula de HCN, só que quase nada ionizado. Tá? Lembra o macete? Sal de ácido fraco com base forte, dá meio básico. Agora eu entendo. Agora eu explico o macete. Né? Por que sais de cianeto são sais de caráter básico? Porque o cianeto é uma base forte. Que outros sais têm caráter básico? Cita um aí para mim. Carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, acetato de sódio. Todos esses sais que eu estou citando têm ânions de ácidos fracos.
A questão é que ânions de ácidos fracos se comportam como bases fortes. Então, quem são ânions que poderiam sequestrar H+ também? CO3 é um sequestrador de H+. HCO3 é outro sequestrador de H+. Acetato é um sequestrador de H+. Né? Olha como faz sentido. Pega lá na biologia. Sistema tampão do sangue. No sistema tampão do sangue, qual é o par de substâncias que funciona como tampão no sangue? Vocês lembram? É o ácido carbônico e o bicarbonato. Qual é o pH do sangue? 7,4. Perceberam? Um pouquinho alcalino. Então, o tamponamento do sangue, que depois a gente vai discutir o que significa isso, tem a ver com a presença desse íon lá dentro, bicarbonato. Tá? Então, para cada tipo de íon, você vai ter uma concentração. Tipo assim, quanto mais forte for esse íon, mais alcalino vai estar o meio. Mais alcalino vai estar o meio. Tá? No final, assim, da coisa, quando a gente já tivesse quase sem neurônio, a gente vai aprender a calcular pH de solução salina. Tipo, eu vou falar assim, ó, eu fiz uma solução 0,1 mol por litro do sal. Calcula o pH para mim. A gente vai conseguir fazer isso, tá? A gente não vai se limitar só a calcular pH de soluções de ácido e de soluções de base, mas sim também de soluções salinas, tá bom? Então, ó, oi, fala. Na verdade, não, o ácido acético é um ácido fraco, né? E aí o acetato acaba sendo uma base forte. Mas é a mesma razão do que os outros ácidos, benzoico, propanóico, né? O cítrico também é fraco, também é fraco. O acetato, em particular, ele é um pouco mais fraco, inclusive, que o fórmico, justamente por causa da cadeia carbônica. Tá? Peraí que eu perdi a folha aqui. Tá, beleza. Então ele fala assim, ó. Oh, Deus. O ioacetato classifica as espécies envolvidas. Tá, entendi. Então vamos lá. O que o cianeto é? BBL, base de Bronsted e Lowry. BBL. Porque ele vai receber o H+ da água. Então, nesse caso, a água vai atuar como ácido. Então, ácido de Bronsted e Lowry. Agora, na reação reversa. Na reação. Nossa, falei reverso. Bom, tô foda-se. Na reação contrária ali. O HCN libera o hidrogênio de volta, né? Ah, então, aqui é ácido de Bronsted e base de Bronsted. Tá aqui. Tá? Isso aqui é um equilíbrio. Então, isso aqui tem uma constante, não tem? Spoiler, nome da constante. Constante de hidrólise. Hidrólise. Isso é chamada de constante de hidrólise, que é exatamente uma hidrólise salina que está acontecendo aqui, tá? A gente vai estudar isso sem ser na semana que vem na outra, tá? Deixa eu ver se mais. Equaciona a equação. Tá, acho que é isso mesmo. Fechou. Questão número 6. Questão 6. A 6 fala o seguinte, presta bastante atenção nesse texto, porque esse texto ele é informativo, tá? Ele não é um texto que tem pegadinha, ele é um texto informativo. Ele fala assim, ó, muitos químicos e bioquímicos utilizam a escala logarítmica para comparar a força dos ácidos. O pKa de um ácido é o logaritmo negativo do K. Que nem pH, né? pH é o logaritmo negativo do H+, tá bom? Então, o pKa de um ácido é o logaritmo negativo do K. Como o pKa é o antilog do K, quanto maior for o valor do K, menor será o valor do pK. Eu vou explicar, tá? Dessa forma, podemos comparar a força dos ácidos por meio dos valores de pK.
pois quanto menor for esse valor, maior vai ser a força dos ácidos. Nesse sentido, o ácido fórmico é mais forte que o acético. Aí ele coloca lá embaixo não, né, na próxima folha, ele pede assim: consulte a tabela de constantes. Eu já peguei os valores aqui, tá? Consulte a tabela de constantes de equilíbrio na parte teórica e determine o valor de pKa dos ácidos abaixo a seguir. Coloque-os em ordem crescente. Vamos falar um pouquinho. Primeiro, vamos tentar processar o que ele falou aqui. Imagina qualquer ácido, gente. Vamos imaginar dois ácidos, HX e HY. Vamos imaginar que a gente conheça as constantes de ionização dele, tá? Então, ó, o meu ácido HX, ele tem uma constante de ionização de 10 elevado a menos 5, tá? A gente viu vários ácidos ali que tem mais ou menos essa constante. Aí vamos supor que exista um outro ácido, que eu vou chamar de HY, cuja constante de ionização seja 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. Ok? Olhando para as constantes, pessoal, se eu pergunto para vocês quem é o mais forte, quem é o mais forte? O HY. Acabou. Agora, existe uma outra maneira de eu expressar esta força. E aí entra o pK, que é eu simplesmente pegando o logaritmo da constante negativo, isso aqui vai me dar um resultado. Esse resultado é o tal do pKa. Tudo bem? Qual é a situação peculiar do pKa comparada com o Ka? Os Ks, eles são números sempre da ordem de 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Vocês já perceberam aqui. Trabalhar com ácido fraco é isso aqui. Quando você tira menos o log de um número desse tipo, basicamente o resultado é o expoente, não é? Então, por exemplo, para o ácido 1, o pKa dele é menos o log de 10 elevado a menos 5. Simples. Então, o pKa dele é 5. Cuidado, isso não é pH. Isso é pKa, é o log do K. Aí eu vou tirar o log, menos o log do ácido mais forte. Isso aqui é mais forte. O que vai acontecer com o resultado, gente? Vai dar maior, vai dar menor. Tá vendo? Que é exatamente o que ele fala no texto. Ele fala assim: olha, quando você compara a força dos ácidos pelo pK, vai acontecer uma coisa bizarra. Quanto menor for o pK, mais forte é o ácido. Qualquer semelhança com o pH não é mera coincidência. Se eu te dou dois meios, pH 2 e pH 5, quem é mais ácido? O 2. Pelo mesmo motivo. Aí você fala assim: mas professor, qual é a utilidade de se tirar o log do K? Isso a gente vai ter que deixar para a próxima aula. Mas acreditem, tem uma utilidade. Por enquanto, eu não tenho muita utilidade em tirar pK, porque eu consigo avaliar a força do ácido pelo K. Tudo bem? Qual que é o pedido do exercício? Ele me deu 3 ácidos com as constantes. Então vamos lá. O primeiro ácido é o benzoico. Qual é o Ka do benzoico? Do HBz. HBz, ele é 6 vezes 10 a menos 5. Vamos tirar o log disso? Ih, agora fodeu. Vamos lá. Menos log de 6 vezes 10 elevado a menos 5. A gente não sabe tirar log de 6, né? Alguém sabe aí tirar log de 6? Vocês lembram de cabeça quanto que vale o log de 3? De 2? Conseguem lembrar? Porque a gente poderia quebrar aqui. Senão a gente aproxima. Senão a gente aproxima. Ô, gente, o número 6 vezes 10 a menos 5 não é um número maior que 10 a menos 5? Maior que 10 a menos 5? Se fosse 10 a menos 5 aqui, quanto daria o resultado dessa conta?
5. Se é um número maior do que 10 a menos 5, isso deve dar 4 e pouco. É um pouquinho menor. É uns 4 e uns quebradinhos aqui. Aproximadamente 4,5. Bem aproximadamente, tá? Num exercício de verdade, de vestibular, ele vai te dar o log de 6. E aí o que que você faz aqui? Você abre log de A vezes B, log A mais log B, né? Se eu fosse desenvolver, ficaria assim, ó. Menos log de 6 mais log de 10 elevado a menos 5. Tá vendo, ó? Aí nos exercícios, eles dão esses logs específicos aqui, ó, para que você possa calcular, tá? Às vezes ele pode dar o log de 2 e o log de 3. Aí você abre aqui, 2 vezes 3, log 2 mais log 3 mais log 10 a menos 5, tá? Então isso aqui vai dar aproximadamente 4 e pouco. Tá bom? Tá aí, esse é o pK dele. Você acredita que já caiu o pK no Enem? Faz tempo, mas já caiu. Você vê que não tem limite a coisa, né? Ácido sulfuroso. Qual que é o Ka do sulfuroso? Eu acho que é 1 e pouquinho, 10 a menos 2. Eu vou aproximar para 1, 10 a menos 2, gente. Para ficar mais fácil de fazer a conta. Tá bom? Quando eu tirar o log disto aqui, ou melhor, menos o log disso aqui, dá 2. Olha lá, esse é um ácido mais forte, tá vendo? Ó? Esse é um ácido bem mais forte. O pKa dele é 2. E ó, só uma curiosidade, né? Isso eu posso ter pKa e pKb, que seria com a constante de basicidade. Eu posso fazer isso com as bases também, com aminas, com amidas, tá? O ano que vem vocês vão aprender isso lá na parte de bioquímica, pK de aminoácido, pK de proteína, para saber se a proteína está lipofílica, tá? Isso tudo vai entrar na parte de bioquímica de vocês pro ano que vem. Então já fiquem atentos. Aí depois tem o nitroso, Ka do nitroso. O nitroso é tido como um ácido fraco, né? Ele é tido. Lembra daquela regrinha do oxigênio menos hidrogênio, né? Hã? Aqui está 4, 10 a menos 4. 4, 10 a menos 4. Aqui. Tá bom? Eu acho, eu posso estar falando uma cagada enorme, mas vocês me corrijam, que eu acho que o log de 2 é 0,3. Eu vou fazer de conta que é, tá? Não, porque daí eu faço assim, ó. Menos log de 4 vezes 10 elevado a menos 4. Eu vou abrir. Eu vou abrir o log, tá? Então fica menos abre. Ó, quando você for abrir, gente, cuidado aqui, porque acho que o Eloy já deve ter falado sobre isso com vocês. Esse menos é para todo mundo aqui, ó. Então, na hora que você vai abrir, bota um parênteses aqui, ó. Log de 4 mais log de 10 elevado a menos 4. Log de 4 não é 2 vezes o log de 2? Então fica menos 0,6. O log de 2 é 0,3, tá? Eu acho, eu tirei da minha cabeça isso. E aqui fica mais log de 10 a menos 4. Vai dar menos 4. Ó. Então o pKa desse ácido maluco aqui vai dar 3,4. 3,4. Tá bom? Ele pede para a gente colocar em ordem decrescente de força. Bom, o mais forte é o sulfuroso, porque tem pKa menor. Esse é o mais forte. Depois vem o nitroso. O nitroso. E o último é o benzoico. Benzoico. É, exato. Exatamente. Exatamente. 7. Na 7 ele fala o seguinte: a nicotina é um alcaloide tóxico obtido a partir de folhas secas do tabaco. Daí ele deu a fórmula da nicotina. Percebe que lá na nicotina tem um Nzinho? Então adivinha o que a nicotina é? Base. Por isso que ela é chamada de alcaloide.
Gente, existe toda uma categoria de produtos naturais chamados de alcaloides. Toda vez que você ouvir esse termo alcaloide, e o ano que vem vocês vão ouvir muito na farmacologia, são substâncias de caráter básicos, tá? De caráter básico. Sua fórmula é tananã, tananã, e a sua constante Kb é 1 vezes 10 elevado a menos 6, a 25 graus. Determine o grau de ionização e a concentração de OH- no equilíbrio em uma solução 0,01 mol por litro dessa base na temperatura considerada. Então, tipo assim, ele preparou uma solução aquosa de nicotina. Ele preparou uma solução aquosa de nicotina. E ele quer saber qual é a concentração de OH- lá dentro. Tá. Gente, eu não vou escrever a fórmula da nicotina, até porque eu nem sei ela. Então, eu vou escrever a nicotina assim, ó. O equilíbrio, né? Vamos colocar aqui, ó, questão 7. Eu vou escrever ela assim, ó. Nic mais. Peraí, se a substância é uma base, como é que eu represento a equação disso? Como é que eu represento uma equação de um equilíbrio mostrando que essa substância é base? Eu vou fazer exatamente o que eu fiz com o cianeto. A mesma coisa. O que que o cianeto era? Uma base? Então ele sequestrava íon da água, não é? Então a nicotina, quando for colocada em solução aquosa, ela vai reagir com a base, com a água, perdão, e vai formar o quê? Isso com H+, né? Então ficaria assim, ó. H-Nic mais OH-. Pronto, representei genericamente o processo ácido base. Compara isso, gente, com aquilo ali, ó. Vê que é a mesma coisa. Toda vez que eu precisar representar um comportamento básico, eu vou pegar a substância, botar ela na água e a água vai perder hidrogênio para cá. Eu tenho a constante Kb. Kb. Ela vale 10 elevado a menos 7. 6? 6? 6. Obrigado. Tá, aí ele preparou uma solução de qual concentração da nicotina? Deixa eu ver. 0,01, né? 0,01. 10 a menos 2 mol por litro. Tudo bem? Tá, e agora? Tabelinha. Vamos fazer a tabelinha. Ó, eu não vou colocar nada em relação à água aqui, ó, porque a água não entra na constante de equilíbrio. Ela não entra nem nos equilíbrios de ácidos e nem nos equilíbrios de bases. Então você vai completando a tabelinha sem desencana da água. Então aqui é 0, aqui é 0. Quanto ioniza? X. X. É sempre a mesma merda. Quanto sobra no equilíbrio? 10 a menos 2 menos x, x e x. Lembrando que, como nós estamos. Eu quero a concentração de OH-, né? O exercício pediu a concentração de OH-. Então, eu vou achar o x. Tá? E aí, se eu tirar o log, eu acho o POH. Né? Então, fica assim, ó. Kb é igual a concentração de H inic vezes OH-, OH-, dividido por nic, na molécula de nicotina. Ali, ó. Agora eu substituo. Kb 10 a menos 6, 10 a menos 6 vezes. Não, vezes não, desculpa. Igual. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Isso aqui vale quanto no equilíbrio? X. E o OH- também. X. Então aqui fica x elevado ao quadrado. Sobre. E agora? Tcharam, tcharanana. Quanto, 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 quanto? Hum?
Quanto? Isso aqui, não é? Só que eu não vou colocar o x de novo. Ah, toda vez? É, toda vez. Ô, gente, olha a constante. Pequena, pequena. Então, em vez de escrever 10 a menos 2 menos x, eu ponho só o 10 a menos 2. Aí. Percebe que é exatamente o mesmo procedimento, só que agora com h menos. Multiplica ali o 10 a menos 2, vai dar x ao quadrado. X ao quadrado deu 10 a menos 8. Ó, x ao quadrado, 10 a menos 8. Tira a raiz. X, 10 a menos 4 mol por litro. Tá bom? O pOH vai dar 4, o pH vai dar 10, né? Qual é o grau de ionização da nicotina? 1% de novo. Olha a concentração dela, inicial. Desses 10 a menos 2, quanto ioniza? 10 a menos 4. Então, de novo, deu 1%. Tá bom? Beleza? Ele não pediu isso, mas a gente conseguiria calcular. Tá bom, gente? Acho que por enquanto é isso sobre ácidos e bases. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta então, ó. Terminamos 10 minutinhos mais cedo, a gente volta 10 mais cedo, tá? Beleza? 10h20, estamos aqui. Hoje é resistores, tá? Vamos falar de resistor na próxima aula. Espera só um pouquinho. Aqui.